Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre contração de músculo cardíaco e a função do coração, do próprio coração, né? A gente vai falar sobre o ciclo cardíaco, sobre aquelas ondas do eletrocardiograma. Então vamos lá. Para começo de conversa, o músculo que forma o coração é o músculo miocárdico. E existe o músculo miocárdico auricular, o ventricular e existe o cardiomiocito, o músculo miocárdico, que é especializado na condução, tá? Na excitação e na condução do potencial elétrico. Esse tipo de músculo aqui, lembrando que não é nervo, é músculo, tá? Apresentam poucas fibras contráteis, tá? São mais especializadas em gerar impulso elétrico que contração, tá? Elas são especializadas para isso. E elas também são especializadas na condução desse potencial elétrico. Por quê? Porque elas apresentam estreitas uniões, tá? União do tipo gap. Então, esse cara aqui, que é o nódulo sinusal, ele gera o impulso elétrico e depois é propagado por todos os elementos da fibra de condução, por causa dessa estreita união. Bom, então, músculo auricular, músculo ventricular e fibras especializadas na excitação e na condução, tá? A contração é muito parecida o mecanismo da contração é muito parecida com a do músculo esquelético, porém a duração dessa contração, tá? A força de contração também é maior aqui porque a gente depende de cálcio extracelular e esse cálcio gera uma contração, né, mantida por mais tempo, tá? E a força de contração numa contração mantida por mais tempo é maior também. Então apresenta pouca fibras contráteis, né? As fibras especializadas, ok? Pouca contractibilidade. Bom, o músculo cardíaco é do tipo estriado, tá? Apresenta estriações, ó, muito parecida com a do músculo estriado esquelético, tá? Apresenta miofibrilha de actina e miosina. O músculo cardíaco sim tem complexo troponina-tropomiosina. O único que não tinha era o músculo liso, lembra que era o complexo commodulina-cálcio. O músculo cardíaco funciona como um sincítio, tá? Por que ele funciona como um sincítio? Porque funciona como uma massa só, tá? Como se fosse uma aurícula só, como se fosse um ventrículo só. Então, tipo, as duas aurículas contraem ao mesmo tempo, os dois ventrículos contraem ao mesmo tempo, tá? E não assim aurícula e ventrículo contraindo junto. Não contraem junto aurícula e ventrículo. Primeiro contrai a aurícula e logo depois contrai o ventrículo, tá bom? As células estão separadas por discos intercalares, seriam as uniões do tipo gap, isso são os discos intercalares, tá? E isso daqui seria como um desmossoma, como uma estrutura que permite uma união estreita entre uma fibra muscular cardíaca e outra, por isso que a propagação do potencial de ação é tão rápido e funciona como um sítio, né? Tá? Esses pontos da membrana se fusionam formando uniões em hendidura, uniões do tipo comunicante, uniões do tipo gap. Quando uma célula é excitada, o potencial de ação viaja com facilidade por todas as células nesse sincítio, por isso aqui é chamado de sincítio, né? Por causa da facilidade da propagação do potencial de ação e por causa que o potencial de ação vai gerar uma contração como se fosse uma massa só. Bom, existem dois sincítios, o auricular e o sincítio ventricular, tá? E a propagação do potencial, a conexão do sincítio auricular com o sincítio ventricular se dá por meio das fibras de condução, né? As fibras de condução, os elementos do sistema de condução começam lá na aurícula e depois se estende por todo o ventrículo. Bom, o sincítio auricular e o sincítio ventricular eles estão separados por tecido fibroso, que são o tecido fibroso valvular, né? Vocês sabem que existe no septo aurículo-ventricular existe uma estrutura fibrosa que está formada por um anel fibroso e por válvulas, né? Que são as válvulas ou tricúspide ou válvula bicúspide, né? E esse tecido fibroso se interpõe aí entre o sincítio auricular e o sincítio ventricular e vocês vão ver que essa interposição, né, entre a aurícula e a ventrícula é muito importante para quê? Para evitar a contração dos dois ao mesmo tempo, da aurícula e do ventrículo ao mesmo tempo. Porque se a aurícula se enche e não dá tempo do ventrículo se encher
e contrai já, né, a gente não teria uma boa perfusão tissular. A gente não teria perfusão tissular, no caso, né? Não teria a ventrículo expulsando sangue em direção às artérias. Bom, a primeira diferença, a única diferença, na verdade, na contração do músculo esquelético está aqui. Vamos lá. A gente depende da concentração de cálcio extracelular. O retículo sarcoplasmático do músculo cardíaco também é pouco desenvolvido, assim como no músculo liso, tá? O músculo cardíaco também apresenta essa invaginação, que é o túbulo T. O túbulo T, ele tem íntima relação com o retículo sarcoplasmático, tá? Esse retículo sarcoplasmático, uma vez excitado, ele apresenta um conector, né? O túbulo T apresenta um conector com o retículo sarcoplasmático, que é o canal de Hierudina. Esse canal de Hierudina, ele faz com que o cálcio do retículo sarcoplasmático seja liberado ao citoplasma. Então, quem que vai gerar um potencial de ação? Quem que vai gerar um potencial de ação no músculo cardíaco? Tá? Assim como no músculo liso, no músculo cardíaco a gente vai ter dois estimuladores, tá? A do sistema nervoso autônomo, que é do sistema nervoso simpático, tá legal? O neurotransmissor, as catecolaminas, a adrenalina, o nora, vão gerar, uma vez que a noradrenalina, ela se une ao receptor para ela, o que ela vai fazer? Vai se fazer difundível ao íon que ela precisa para gerar a contração, então seria o cálcio. Tá? O cálcio é responsável por gerar a despolarização da membrana, por gerar também o potencial de ação. O potencial de ação é o que vai despolarizar o canal de Hyanodina, que faz com que o túbulo T excite o retículo sarcoplasmático, e aí o cálcio do retículo sarcoplasmático vai ser liberado para o citoplasma, ou o cálcio que está vindo de fora mesmo, também, né? Pode ir se unir à troponina C, e a troponina C vai fazer com que a tropomiosina se separe do sítio ativo, né? O complexo troponina-tropomiosina vai fazer com que se destampe o sítio ativo, a cabeça da miosina já está fosforilada, então vai se unir ao sítio ativo e gera contração, tá bom? Então o cálcio novamente participando na despolarização e também participando na contração do músculo cardíaco, tá? E esse canal que que mantinha uma conexão entre o túbulo T e o retículo sarcoplasmático no músculo esquelético era o canal de Hyanodina, o canal de dehidropiridina, perdão, no músculo esquelético, né? No músculo cardíaco vai ser o canal de Hyanodina, tá? Canal de Hyanodina. Bom, essa é uma das diferenças, era uma das diferenças, né? E aí, a gente já falou disso aqui, vamos lá para a parte do gráfico do potencial de ação do músculo cardíaco. Como a gente sabe, o músculo cardíaco precisa então da interação, da entrada de cálcio extracelular, e por isso esse gráfico do potencial de ação aqui. É um potencial de ação em meseta. Esse potencial de ação é a do músculo cardíaco auricular ou do ventricular, tá? Agora, olha só como é o gráfico do potencial de ação das fibras do sistema de condução, do nódulo sinusal, do nódulo da fibra de Purkinje, né? E olha só como é o gráfico do potencial de ação da fibra muscular, auricular ou ventricular. Potencial de ação em meseta, que seria isso, e isso aqui seria o potencial de ação do sistema de condução. Tá? É um potencial de ação mais rápido, né? Ele apresenta também um potencial de repouso mais positivo do que a fibra muscular cardíaca. Tá? O umbral também, né? Bastante rápido atingido, potencial de ação bastante rápido, desce e volta, tá bom? Então vamos lá. Potencial de repouso aqui no potencial de ação, essa fase de repouso aqui, potencial em repouso seria de menos 85 milivolts. Então, o livro fala que é entre menos 80 a menos 90. Em outra parte fala que é menos 85. Então, vamos ficar com menos 85, que está num rango, né? Entre menos 80 a menos 90. Bom, essa fase de repouso aqui, logo depois a gente tem a fase de despolarização, que é chamada de fase zero, né? A fase de despolarização é a entrada dos íons sódio, uma despolarização local, tá? Logo depois do fechamento do canal de sódio, existe uma tentativa de repolarização,
A tentativa de repolarização, que é a saída do potássio de dentro da célula para fora, que a gente vai chamar essa fase de fase 1, ou repolarização rápida, perdão, repolarização lenta. A fase 1 seria a saída de potássio, de dentro da célula para fora, que seria a repolarização rápida. Só que essa repolarização rápida ela é interrompida por abertura dos canais lentos de sódio e cálcio, tá? Esses canais lentos de sódio e cálcio vão gerar o quê? Vão gerar uma despolarização mantida, que é o platô, que é a meseta, né? Primeiro abre o canal lento de sódio, fecha o canal lento de sódio e logo depois abre o canal lento de cálcio, tá? Só que a gente fala que é o canal lento de sódio e cálcio. Logo depois que termina a fase de platô, a fase de meseta, se abre o canal de potássio, né? Faz com que o potássio comece uma repolarização rápida, tá? Faz uma repolarização rápida e no fim da repolarização a gente tem a bomba de sódio e potássio equilibrando tudo de novo. Coloca o cálcio e o sódio que entrou, né, para fora e o potássio que saiu para dentro de novo. E aí depois fase de repouso, que seria a fase 4. Tá? Então são 4 fases. Fase 0, a fase de despolarização. Fase 1, repolarização lenta. Fase 3, tá? É o platô, é a meseta mesmo, a abertura dos canais lentos de sódio e cálcio. Fase 2, perdão, fase 1 era a repolarização lenta, fase 2 era a do platô, fase 3 a repolarização rápida, tá? A abertura dos canais de potássio, eles vão sair. E a fase 4 seria a fase de repouso. Bom, depois de uma espiga inicial, né, a despolarização inicial, alcancei o umbral, estou fazendo a espiga inicial, a membrana se mantém despolarizada por 0,2 segundos, ou seja, essa meseta dura 0,2 segundos, tá? Formando uma meseta. O potencial de ação é produzida pela abertura de 2 tipos de canais. Os canais, o potencial de ação, né? No caso, esse gráfico aqui, esse potencial de ação aqui é gerado primeiro pela abertura dos canais rápidos de sódio e a abertura dos canais lentos de cálcio e sódio. Velocidade da propagação. Ah, isso a gente está esquecendo. O gráfico do potencial de ação da, das fibras musculares especializadas na excitação e na contração. Aqui a gente vai ter que ele se encontra, o nódulo sinusal, as fibras de Purkinje, elas se encontram em repouso em menos 55 milivolts, tá? Menos 55 milivolts ela se encontra em repouso. Como ela tem uma capacidade de permeabilidade natural ao sódio, então elas ficam toda hora sendo permeáveis a sódio, vai chegar um momento, ela alcança rapidamente o umbral, ó, e ela alcança o umbral com uma mudança de 15 milivolts, tá? Em menos 40, a fibra de condução alcança o umbral e gera o verdadeiro potencial de ação, né? Gera o verdadeiro potencial de ação, fazendo com que o músculo cardíaco auricular se despolarize e logo depois contraia e se propaga, né? O nódulo AV, do nódulo AV para a fibra de Purkinje e logo depois o ventrículo contrai, tá? Mas esse é o gráfico. Menos 55, potencial repouso, menos 40, ou umbral. Bom, a velocidade de contração, a velocidade de condução das fibras musculares auriculares e ventriculares em comparação com as fibras do sistema de condução, elas são muito mais lentas, olha só. A velocidade de condução é de 0,3 a 0,5 metros por segundo. E olha só a velocidade da condução das fibras especializadas. Uma delas, a fibra de Purkinje, que é a mais rápida, porque ela apresenta realmente uniões muito estreitas, é de 4 metros por segundo. Então, muito rápido. O que é o tal do período refratário? O período refratário nada mais é do que o período onde não se pode gerar um novo potencial de ação. Por exemplo, a minha fibra muscular ela está despolarizando aqui, certo? Fechou o canal de sódio e aqui eu tenho uma tentativa de repolarização.
Aqui eu poderia tentar um novo potencial de ação, né? Poderia tentar um novo potencial de ação, um novo potencial de ação de meseta. Bom, porém o período refratário fala que o período refratário é o tempo onde a membrana que já foi excitada não pode voltar a se excitar novamente. Isso significa o período refratário, tá? O que seria o período refratário? É o intervalo durante o impulso cardíaco normal, né? Uma fibra que já foi excitada não pode voltar a se reexcitar, tá bom? E o período refratário vai ser dividido em dois períodos, um período refratário absoluto e um período refratário relativo, onde se o impulso elétrico, o potencial de ação, o impulso elétrico, né, for muito forte, vai gerar um novo potencial de ação. Como eu falei, se divide em dois, período refratário absoluto, tá? Esse período refratário absoluto a gente já vai ver onde está, e o período refratário relativo, muito raro de existir, mas pode acontecer. Bom, aqui a gente tem o nosso gráfico do potencial de ação em meseta, e o período refratário, ele acontece aqui, ó. Né? Aqui a gente tem despolarização, né? Fase zero, entrada de íon sódio, abertura dos canais rápidos de sódio, fechou o canal de sódio aqui. Fechou o canal de sódio aqui. Bom, abertura dos canais de potássio, uma tentativa de repolarização lenta, né? Fechou a repolarização aqui, abertura dos canais lentos de sódio, fechou canais lentos de sódio, abertura dos canais lentos de cálcio. Fechou o canal de cálcio, repolarização, né? Beleza. A repolarização absoluta, ela tá nesse período aqui, tá? Onde está aberta os canais lentos de sódio. Nessa fase aqui não pode existir um novo potencial de ação, porque o canal lento de sódio está trabalhando, ele está permitindo a entrada de muitos íons sódio, tá? Então não pode se gerar uma nova despolarização, não pode se gerar um novo potencial de ação. Agora, fechou canal de sódio, fechou canal lento de sódio, abriu o canal lento de cálcio, aqui pode se gerar um novo potencial de ação, tá? Então, o responsável pelo período refratário absoluto é o íon sódio, tá? Então, esse período aqui seria o período refratário relativo. O período refratário absoluto dura mais ou menos entre 0,2 segundos, pode durar, né, entre 0,3 segundos. Muito difícil acontecer o período refratário relativo, tá? Mas com uma sinal, com uma excitação muito forte, pode voltar a se reexcitar. Isso daqui a gente já viu, recordar, a contração, aqui é o mecanismo de excitação, contração é a mesma coisa que a do músculo esquelético. O cálcio que participa no potencial de ação também ativa os canais de liberação de cálcio do retículo sarcoplásmico, que era o canal de rianodina no músculo estriado esquelético, é o receptor de dehidropiridina. O tempo de contração aqui, ó, tempo de contração da aurícula com o ventrículo é um pouquinho diferente. Qual que é o tempo de contração da aurícula? Primeiro, o tempo que demora para contrair a aurícula é 0,2 segundos e o tempo que demora para contrair o ventrículo é 0,3, ou seja, a aurícula contrai primeiro e depois contrai o ventrículo, tá? O tempo de contração total, né, do coração. Contrai em 0,2 segundos a aurícula e em 0,3 o ventrículo. Então, existe um retraso de 0,1 segundo, né? Ok? E isso se dá porque o potencial de ação, ele passa por aquele tecido fibroso da válvula auriculoventricular, retrasa um pouquinho ali para dar tempo do ventrículo se encher. Logo depois que o ventrículo se enche, o potencial de ação se propaga pelo ventrículo e o ventrículo contrai para poder expulsar o sangue. Bom, e aqui a gente entra nesse termo, que é o tal do ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é uma definição, é um conceito que diz o seguinte, ele fala que o ciclo cardíaco, o Guyton fala que o ciclo cardíaco são todos os fenômenos que ocorrem desde um batimento, desde o início de um batimento até o início do seguinte batimento, tá? Isso é a definição de ciclo cardíaco.
fenômenos que se produzem desde o início de um latido, de um batimento, né, até o começo do seguinte. E quais são esses fenômenos? Esses fenômenos podem ser fenômenos elétricos, tá? Fenômenos de, relacionados com volume, né? Tá? Volume, fenômenos que estão relacionados com volume, fenômenos relacionados com pressão, fenômenos relacionados com sons, tá? Fenômenos sonoros. Então, todos esses fenômenos, eles ocorrem em um batimento. Pode ter um som num batimento, pode ter um aumento ou diminuição de pressão num batimento, pode ter aumento ou diminuição de volume num batimento, de volume de sangue, eu estou falando, né? E geração de um impulso elétrico para início de um batimento, né? Todos esses fenômenos aqui, eles acontecem em um batimento, tá bom? Em um batimento. Isso é ciclo cardíaco. Bom, então quer dizer que o ciclo cardíaco ele corresponde a um batimento, a todos os fenômenos que ocorrem em um batimento. Fourier fala que o coração bate em 1 minuto 72 vezes, tá? Coração bate em 1 minuto 72 vezes. E essa quantidade de vezes que o coração bate por minuto a gente chama de frequência cardíaca, tá? Frequência cardíaca normal. Frequência cardíaca é de 72 batimentos por minuto, tá? 72 BPM. Então, o que é a frequência cardíaca? É a quantidade de vezes que o coração bate em 1 minuto. O que é ciclo cardíaco? São todos os fenômenos que ocorrem desde o início de um batimento até o início do seguinte. E se o coração bate 72 vezes por minuto e um ciclo cardíaco é um batimento, quanto dura um ciclo cardíaco? Quanto dura um batimento? Então a gente vai pegar o minuto, né? Vai converter ele em segundos, 60 segundos, tá? E vai dividir pela quantidade de batimentos por minuto, 72. O resultado aqui é 0,83, ou seja, quer dizer que um batimento demora menos que 1 segundo para acontecer, tá bom? Então quer dizer que o ciclo cardíaco são os fenômenos, mas também ele dura 0,83 segundos, tá ok? Entenderam a conta? Bom, é isso. Ciclo cardíaco e frequência, tá? E duração do ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, ademais de durar isso, ele consta de 2 períodos, tá? Um período na qual o coração ele se relaxa e outro período na qual o coração se contrai. E a gente chama isso de período de diástole e período de sístole, tá? Então, de novo, ciclo cardíaco, definição, quanto tempo dura ciclo cardíaco e quantos períodos ele consta. Fenômenos é a definição, fenômenos que se produzem desde o início de um batimento até o início do seguinte, dura 0,83 segundos, e ele consta de 2 períodos, diástole e sístole. Vamos lá. Frequência cardíaca normal, 72 batimentos por minuto, duração de um ciclo cardíaco 0,83 segundos e consta de 2 períodos, sístole e diástole. O início, tá? O início do fenômeno elétrico para o início de um batimento se dá no nódulo sinusal primeiro, né? O nódulo sinusal localizado aonde? Na parede superolateral da aurícula direita, perto do orifício da veia cava superior. Ele então gera o impulso elétrico e logo depois envia para as fibras internodais, para essas fibras internodais fazerem o quê? Fazerem a estimulação do nódulo auriculoventricular. Esse nódulo auriculoventricular vai passar, vai fazer o retraso primeiro, né? Porque ele está na válvula auriculoventricular, e vai passar o impulso elétrico logo depois para a fibra de Purkinje. E a fibra de Purkinje tem 2 ramas, uma rama esquerda e uma rama direita, né? Fibra de Purkinje não, Raj-His, né? Esse Raj-His tem 2 ramas, uma rama esquerda e uma rama direita. A rama esquerda, lembrando, é mais grossa do que a rama direita do Raj-His. E logo depois do Raj-His
que a gente tem? Logo depois do raio de His, a gente tem fibra de Purkinje, tá? Fibra de Purkinje do lado direito e fibra de Purkinje do lado esquerdo. Então, a gente pode falar também que o vetor, a direção da propagação do potencial de ação, ele segue essa direção aqui, né? Essa direção, que é de arriba hacia abaixo, de cima para baixo, e de direita para a esquerda, né? Essa é a direção da propagação do potencial de ação. Bom, se a gente colocar um eletrodo aqui, né, nesse vetor, o eletrodo negativo estaria na base, tá? E o eletrodo positivo estaria na ponta desse vetor. Ok? E aí, a gente vai ver que esses eletrodos eles vão medir o potencial elétrico viajando através da membrana da fibra muscular auricular e ventricular, tá? O eletrocardiograma, ele não mede, ele não estuda, ele não lê o potencial elétrico das fibras de condução, e sim do potencial elétrico viajando através do músculo auricular e do músculo ventricular, tá? Bom, e aqui vamos para aquele exemplo que eu estava falando. Vamos entender um pouquinho as ondas do... Antes de falar de eletrocardiograma, vamos falar de outras definições. Depois eu volto para o eletrocardiograma de novo. Vamos falar da função da aurícula como bomba de sebado. O que é a tal da bomba de sebado? Significa que o coração ele vai servir o ventrículo com uma determinada quantidade de volume. E vamos entender o seguinte aqui. O coração ele se enche da seguinte maneira. Primeiro, o coração ele precisa estar em repouso para poder se encher, né? E o sangue ele chega ao coração por meio das aurículas, ele chega na aurícula por meio das veias, tá? Tanto veia cava superior e veia cava inferior, como pelas veias pulmonares na aurícula esquerda, tá? O sangue que chega para as aurículas, nas aurículas, passa para os ventrículos, tá? Essa é a direção, né? Direção normal. Só que para a aurícula se encher, ela precisa que a válvula, para que a aurícula se encha, para que a aurícula se encha, ela precisa que a válvula auriculoventricular esteja fechada, né? A aurícula vai se enchendo aqui, a válvula estava fechada. Até que chega um ponto onde o peso do sangue já não é mais suportado pela válvula, e essa válvula se abre e faz com que o fluxo de sangue caia em direção ao ventrículo, tá? Isso acontece dos dois lados. Primeiro, então, cai por gradiente de pressão, né? Existe uma pressão, o ventrículo está vazio, então a pressão aqui está igual a zero, e aqui, como está cheio, a pressão dentro da aurícula foi para uma pressão de 7 a 8 milímetros de mercúrio. Não, perdão, de 4 a 6 milímetros de mercúrio, né? 4 a 6 milímetros de mercúrio. Gerou uma pressão aqui, e essa pressão vai exercer uma pressão também, uma força contra a válvula auriculoventricular. Bom, quando o sangue cai em direção ao ventrículo, começa a aumentar a pressão no ventrículo, tá? Começa a aumentar a pressão dentro do ventrículo. Esse aumento de pressão dentro do ventrículo vai fazendo com que a válvula comece a se fechar, mas não se feche totalmente, tá? Comece a se fechar. Bom, e logo depois o que acontece? Para evitar esse fechamento aqui, o que a aurícula faz? Ela contrai e ela volta a jogar um pequeno volume de sangue dentro do ventrículo, tá? E é essa contração da aurícula para servir em um adicional de volume ao ventrículo que a gente chama de função da aurícula como bomba de sebado. Primeiro, se a aurícula não contraísse, a gente teria um certo volume de sangue caindo para o ventrículo naturalmente, mesmo que a aurícula não contraísse, tá? Só que a aurícula decide contrair e serve em um 20% de volume ao ventrículo. Cai 80%
por diferença de pressão, tá? 80%. Primeiro cai por diferença de pressão e logo cai 20% por uma contração que é chamada de bomba de Sebago, tá? Então, as aurículas llenan a los ventrículos en un 20% en una contracción, tá? Bom, é necessário que as pressões dentro das cavidades cardíacas, quando elas estão vazias, né, elas estejam próximo a zero ou igual a zero para que elas possam atrair o sangue, né, para que elas possam se encher. Então, a pressão dentro da aurícula direita é igual a zero, a pressão dentro da aurícula esquerda é um pouquinho maior, próximo a zero, é igual a 2, tá? Quando ela está vazia, aqui é igual a zero, aqui é um pouquinho maior quando ela está vazia, tá? Mas geralmente são iguais a zero, ou próximo a zero as pressões quando elas são vazias. Uma vez que a aurícula esquerda, a aurícula direita, ela se enche de sangue, ela alcança uma pressão entre 4 a 6 milímetros de mercúrio, tá ok? E a aurícula esquerda, quando ela se enche, ela alcança uma pressão entre 7 a 8 milímetros de mercúrio, quando ela se enche, tá? Uma vez que o sangue ele passa para o ventrículo, já existe contração da aurícula, tá? A pressão aqui estava igual a zero, só que depois o ventrículo se encheu. O ventrículo direito ele passa a ter uma pressão, mais ou menos, de 8 milímetros de mercúrio, tá? E essa pressão, quando o ventrículo está cheio, é maior do que a pressão da aurícula, que já se esvaziou e já foi para zero novamente, né? Então, essa força aqui, essa pressão, dentro do ventrículo direito, vai fazer o quê? Vai fazer o fechamento da válvula auriculoventricular direita. Assim como aqui, quando o ventrículo esquerdo se enche, ele vai ter uma pressão, o ventrículo esquerdo se enche, ele vai ter uma pressão de 80 milímetros de mercúrio. E ambas pressões, tá? Ambas pressões, de 8 e de 80, são as pressões do sangue contra a parede ventricular. E aí o ventrículo que já está carregado de sangue começa a se contrair, tá? E esse início da contração ventricular causado pelo aumento da pressão e pelo aumento do volume de sangue dentro dos ventrículos, o que vai fazer? Vai causar o fechamento das válvulas auriculoventriculares. Válvula auriculoventricular direita e válvula auriculoventricular esquerda. E com isso, existe um fenômeno sonoro, porque até agora a gente estava falando só de fenômenos de volume, fenômenos de potencial elétrico, fenômenos de pressão, né? Agora a gente tem um fenômeno sonoro, que corresponde ao fechamento das válvulas auriculoventriculares, que a gente vai chamar de R1. O primeiro som corresponde ao fechamento das válvulas auriculoventriculares. E é causado por um aumento da pressão dentro dos ventrículos e aumento e o início da contração ventricular, tá? Início da contração ventricular vai gerar um aumento também de pressão dentro do ventrículo e vai fazer o fechamento, vai causar o fechamento das válvulas auriculoventriculares direita e esquerda, que é o R1, tá? Primeiro fenômeno sonoro. Logo, o início da contração ventricular, e logo depois vai fazer o quê? Vai fazer com que essa contração vença a pressão dessa válvula que estava fechada, que é a válvula arterial, né, válvula sigmoideia do tronco pulmonar ou válvula aórtica. A contração do ventrículo vai conseguir vencer a pressão e vai abrir essa válvula, e o sangue que está dentro dos ventrículos vai ser expulsado em direção às artérias. Beleza? Em direção às artérias. Essas artérias, elas entende-se que elas são vazias, né? E uma vez que as pressões dentro das artérias aumentam porque o volume de sangue vai gerar uma pressão contra a parede das artérias, a artéria gera uma pressão, esse aumento de pressão dentro das artérias, o que vai fazer? O aumento de pressão dentro das artérias, o que faz? Aqui aumentou a pressão dentro das artérias por causa do aumento do volume de sangue. E como o ventrículo ele já expulsou o sangue, ele já está com uma pressão próxima a zero, né? Pertinho de zero, ele já está com uma pressão próxima a zero. Então, a pressão dentro das artérias acaba sendo maior do que a pressão dentro dos ventrículos. E aí, o que vai acontecer?
essa pressão vai gerar um fechamento novamente das válvulas sigmoideas ou semilunares, das artérias. E aí a gente tem o segundo som, o R2. Tá? O segundo som, o R2. O que significa o R1? É o fechamento das válvulas auriculoventriculares, direita e esquerda. O que significa R2? O fechamento das válvulas sigmoideas. Tá? Fechamento das válvulas sigmoideas. O que pode acontecer? Pode acontecer um R3 fisiológico. O R3 fisiológico acontece quando existe um desdobramento do R2. Por exemplo, pode acontecer o fechamento primeiro da válvula aórtica e logo depois da válvula do tronco pulmonar, tá? E aí a gente tem um R3 fisiológico. O quarto som, ele sempre vai ser patológico, tá? O R4 sempre é patológico. Bom. É isso. Bomba de Sebado é aquela contração auricular que serve o ventrículo em 20%. 80% do sangue, ele flui diretamente através das aurículas em direção aos ventrículos, né? Sem que as aurículas se contraiam. Existe uma contração que enche o ventrículo em 20%, tá? Isso a gente chama de bomba de Sebado. Portanto, as aurículas atuam como uma bomba de Sebado que aumenta a eficácia do bombeio ventricular em 20%. Bom, esses aumentos de pressões dentro das aurículas, tá? Elas geram uma onda. Elas geram uma onda. Por exemplo, a nossa aurícula, as nossas aurículas, elas estavam vazias, estavam, se a gente for graficar, né, essas ondas aqui, se a gente for graficar aqui, a gente tem uma onda que era quando a aurícula estava vazia. Logo depois, a aurícula se enche, né? A aurícula se enche e envia o sangue para cá por diferença de pressão, né? O sangue cai, certo? Tranquilo até ali. Nossa linha se manteve basal. Só que o início da contração auricular, vai gerar muito o aumento de pressão, né, dentro da aurícula esquerda, tá? Porque imagina só, o músculo gerando uma pressão contra o volume de sangue, quer dizer que a pressão dentro da cavidade auricular está aumentada, como eu falei. Na aurícula direita é de 4 a 6, na aurícula esquerda é entre 7 a 8 milímetros de mercúrio, tá? Então, esse início da contração auricular para enviar um 20% de sangue para o ventrículo gera uma onda na curva de pressão auricular, que é a tal da onda A, tá? Onda A. Beleza? Bom, então eu enviei 20% para cá por causa da contração que gerou a onda A. Depois, o que acontece? O volume de sangue encheu aqui o ventrículo, tá? Esse ventrículo inicia uma contração, e essa contração inicial vai fazer o quê? Vai gerar o R1, né? Vai gerar aqui o fechamento das válvulas auriculoventriculares direita e esquerda. Esse fechamento das válvulas auriculoventriculares vai gerar um leve aumento da pressão dentro das aurículas. Tá? Um leve aumento. Isso, de novo, é graficado por uma onda que é chamada de onda C. Tá? Onda C. Logo depois do fechamento da válvula auriculoventricular, a gente tem o começo do enchimento da aurícula, né? Lógico, porque a válvula está fechada novamente. Então, depois a gente tem uma terceira onda, que é a tal da onda V. Então, são 3 ondas. Onda A, onda C e onda V. A onda A corresponde à contração auricular. A onda C corresponde ao fechamento das válvulas auriculoventriculares, o início da contração ventricular, né? E uma ligeira protrusão da válvula, porque a válvula ela se abre em direção ao ventrículo, né? Quando o ventrículo contrai e gera o fechamento da válvula auriculoventricular, a válvula auriculoventricular faz isso, né? Ela meio que vai um pouquinho em direção à aurícula e retorna. Fica firme ali, né? Porque a pressão dentro do ventrículo é tão forte que meio que empurra a válvula em direção à aurícula. Mas para que isso não protrua totalmente, existem os músculos papilares, tá? E por isso que aumenta um pouquinho a pressão dentro da aurícula, que é graficado pela onda C. E a onda V é o aumento de pressão causado pelo enchimento
das aurículas, né? O início do enchimento das aurículas. Show? Então, a gente tem nesse gráfico aqui, essas curvas que eu desenhei malemão, né? Mas a gente tem aqui, ó. Cadê? Curva de pressão atrial, de pressão auricular. É esse gráfico pontilhado aqui, tá? Então, a gente tem a onda A, que corresponde à contração auricular. A gente tem uma segunda onda, que é a onda C, que corresponde ao início da contração ventricular e fechamento das válvulas auriculoventriculares, uma ligeira protrusão da válvula. E logo depois a gente tem a onda V, que corresponde ao início do enchimento auricular. São as três ondas das curvas de pressão auricular. Beleza, isso vamos acompanhar um pouquinho com uma curva de volume ventricular, tá? Vamos acompanhar um pouquinho com a curva de volume ventricular. Olha só, eu tenho a onda A, que corresponde ao aumento de pressão por contração auricular, certo? E olha só, o meu ventrículo estava vazio, ligeiramente vazio. Aí existia um enchimento de 80% que cai por diferença de pressão, né? Cai 80% da aurícula em direção ao ventrículo. Contração auricular e logo depois um llenado adicional de 20%, tá? Bom, onda C. A onda C, ela significa o quê? A onda C significa início da contração ventricular, né? Ligeiro fluxo, fechamento da válvula auriculoventricular e ligeiro fluxo da válvula, né? Em direção à aurícula. Como isso significa contração ventricular, início da contração ventricular, olha só, a contração do ventrículo fez efeito e ele conseguiu expulsar o sangue em direção às artérias, diminuiu o volume ventricular. Diminuiu o volume ventricular, certo? Foi para um tono vazio de novo. E logo depois a gente tem a onda V, que significava o quê? Início do llenado auricular. E lembra que caía 80% por diferença de pressão? Então eu tenho o início do llenado auricular e logo depois eu tenho de novo um novo enchimento de 80% do volume ventricular. Tá? Beleza. Olha só, lembra que a onda C corresponde ao fechamento da válvula auriculoventricular? Olha só, onda A, onda C e onda V, né? Olha só, primeiro som. Isso que é o fonocardiograma, né? O primeiro som. O primeiro som se dá bem na linha da onda C, tá? O primeiro som corresponde ao fechamento da válvula auriculoventricular. E lembra o que significava a onda C? Início da contração ventricular e cierre da válvula auriculoventricular e ligeiro fluxo, né? E lembra que a gente falou que o R1 corresponde ao fechamento das válvulas auriculoventriculares? Bom, olha só o segundo som. O segundo som está bem aonde? Lembra que o ventrículo contraiu e diminuiu seu volume, contraiu e diminuiu seu volume, né? Uma vez que ele diminui seu volume, a pressão dentro do ventrículo também diminui, a pressão dentro das artérias aumenta e gera o fechamento da segunda válvula, né? Dessa válvula sigmoideia. E o fechamento da válvula sigmoideia gera o segundo som, tá? Que justamente é no finalzinho da contração do ventrículo, aumentou a pressão dentro das artérias, fecha a válvula sigmoideia, o ventrículo está quase vazio, né? E a aurícula está se enchendo, tá? Enchimento do ventrículo, onda V. Beleza? E aí, a gente fala que o ventrículo, então, ele se enche em dois períodos, né? Ele tem um período de enchimento rápido e um período de enchimento lento. O período de enchimento rápido corresponde ao enchimento do volume em 80%, e o período de enchimento lento corresponde a uma contração auricular, que é a bomba de Sebago, que serve ela em um 20%, não é nada adicional. Tá? Bom, o esvaziamento dos ventrículos ocorre em três períodos. Primeiro, existe
o início de uma contração, né? Que é uma contração sem ejetar nada ainda. O início de uma contração que vai gerar o fechamento da válvula auriculoventricular. E a gente chama isso de contração isovolumétrica. Existe uma contração, mas ainda não existe esvaziamento. Logo depois da contração isovolumétrica vem o período de ejeção, tá? É quando a contração do ventrículo consegue abrir as válvulas sigmoideas ou semilunares. A gente tem uma ejeção rápida, tá? Uma ejeção rápida de 70%, logo depois uma pequena ejeção de 30%. E logo depois, a gente tem, logo depois da ejeção, primeiro contração, ejeção, e logo depois tem uma relaxação, tá? Uma relaxação sem alterar o volume do ventrículo, o volume de sangue que está no ventrículo, né? Uma relaxação isovolumétrica. Então, 2 períodos para se encher, 3 períodos para se esvaziar. Pressão dentro do ventrículo direito quando ele está cheio, tá? Quando está cheio, quando ele está em repouso. E pressão dentro do ventrículo esquerdo quando está em repouso. Ele fica em repouso para poder se encher, certo? Bom, e aí vamos para volumes, tá? Para volumes que são ejetados, o volume que enche o ventrículo, o volume que é ejetado pelo ventrículo, tá? O volume que enche o ventrículo em estado de repouso, que se encontra no final do repouso do ventrículo, a gente vai chamar de volume telediastólico. Diástole de relaxamento, tele de final. Volume no final do relaxamento ventricular, ou seja, é o volume que enche o ventrículo, né? É entre 110 a 120 ml, tá? Então existe primeiro um enchimento de 80% e logo depois de um 20%, 100% do enchimento ventricular corresponde a 110 ou 120 ml. Logo depois, a gente tem o período de ejeção, né? O período de ejeção, o período onde é expulsado o sangue. Esse período de ejeção, eu quero saber quanto de volume de sangue foi ejetado. E isso a gente vai chamar de volume sistólico. Tá? É o volume de ejeção, o volume sistólico é de 70 ml. Tá? Beleza? Quer dizer que sobra no final da sístole sobra 40 a 50 ml. Lógico, né? Foi expulsado só 70 de 110 a 120 que tinha. Tá bom? E sobrou no final da sístole 40 a 50 ml. É o volume residual, né? O volume telesistólico. O volume que queda en los ventrículos al final de la sístole. Tá? E a fração de ejeção seria o volume sistólico, só que em porcentagem, né? Então a gente fala que o volume sistólico corresponde a 60% do volume telediastólico, tá? Fração do volume telediastólico que é propulsado, que é ejetado, e habitualmente corresponde a 60%. Função das válvulas, a válvula auriculoventricular, para que ela serve? Para impedir o refluxo, né, de sangue em direção à aurícula, tá? Impedir o refluxo retrógrado desde os ventrículos em direção às aurículas durante a sístole. Porque, por exemplo, o ventrículo contrai e ele pode, na sua contração, enviar sangue de novo em direção à aurícula. Então, para evitar isso, existe a válvula. As válvulas sigmoideas ou semilunares, o que elas impedem? Elas impedem o refluxo do sangue desde as artérias em direção ao ventrículo, né? O retorno de novo. Então, para evitar isso, a válvula se mantém fechada e aí o sangue bate na válvula, não consegue entrar no ventrículo e vai se estendendo, né? Vai se esparcindo em direção aos tecidos. E os músculos papilares que se encontram nos ventrículos, eles se uniam às válvulas, lembram? Para evitar o quê? O prolapso da válvula em direção à aurícula, para evitar com que a contração do ventrículo, que é forte, faça com que a válvula se abra em direção à aurícula. Músculos papilares impedem que as válvulas protruyan hacia las aurículas, tá? Durante a contração ventricular. Na curva de pressão aórtica, que é a curva que está naquele gráfico, a gente pode ver que durante a diástole, a aorta ela tem uma pressão similar à do ventrículo esquerdo. Quando ela está vazia, ela tem uma pressão de 80 milímetros de mercúrio. E quando
o ventrículo esquerdo, ele ejeta o sangue e a artéria se enche de sangue, ela alcança uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, tá? Contração do ventrículo esquerdo tinha que ser aqui, não o ventrículo direito. Contração do ventrículo esquerdo, ejeta sangue hacia a aorta, aumentando a pressão da aorta até uns 120 milímetros de mercúrio, tá? A pressão vai diminuindo, né? A pressão dentro da artéria aorta vai diminuindo à medida que o sangue vai se expandindo para todos os tecidos, né? Que é uma pressão similar à do ventrículo esquerdo, quando o ventrículo esquerdo está relaxado, que também é de 80 milímetros de mercúrio, tá? A pressão arterial de 120 sobre 80, na verdade, corresponde à pressão aórtica. 120 em sístole e 80 em diástole. O que é essa tal de incisura? A incisura nada mais é que uma tentativa de refluxo desde a artéria aorta, de sangue, né? Desde a artéria aorta em direção ao ventrículo esquerdo. E essa incisura, o que vai fazer? Na curva, ela vai mostrar um ligeiro aumento de pressão na válvula aórtica, porque o sangue bate na válvula para tentar voltar ao ventrículo, e esse batimento de sangue em direção à válvula vai aumentar um pouquinho a pressão. Vou mostrar aqui. Beleza, olha só. Curva de pressão aórtica. A aorta, ela se mantém, né? Mais ou menos uma pressão de 80 milímetros de mercúrio em diástole. Não é tão assim, mas vamos dizer que seria 80 milímetros de mercúrio em diástole. Logo depois, o ventrículo, ele ejeta o sangue, né? Ele ejeta, ele alcança a pressão também. Ele alcança a pressão da aorta de 80 milímetros de mercúrio, consegue vencer a pressão de 80 milímetros de mercúrio para poder ejetar o sangue. O sangue é ejetado, né? Olha só, a linha vermelha e a linha em pontilhado. Em vermelha é a pressão ventricular e em pontilhado é a pressão aórtica. O ventrículo esquerdo, quando está em sístole, quando contrai, ele sobrepassa o volume em diástole da artéria aorta e alcança uma pressão de 120, né? Ejetando o sangue em direção à artéria. A artéria aorta, quando recebe esse sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo, também alcança uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, né? Ó, o ventrículo descendendo a sua pressão uma vez que ele já ejeta o sangue e fecha a válvula. Só que o que acontece com a artéria aorta? A artéria aorta alcança um pico de 120, né? Baixou, aqui a pressão estava baixando de 120, estava descendo, né? Uma vez que o sangue já é distribuído, está sendo distribuído para o corpo todo, e logo depois um leve aumento de pressão, isso significa incisura, né? Que é o sangue retornando, um pouquinho de sangue quer retornar em direção ao ventrículo esquerdo e bate na válvula aórtica e gera um leve aumento de pressão que seria a incisura aórtica, ok? Depois se mantém numa pressão média de 80 milímetros de mercúrio. Logo depois aumenta de novo com a contração do ventrículo, desce, leve incisura de novo e assim vai. Bom, o que seria a pré-carga? Esses termos também são muito importantes. A pré-carga, para termos mais práticos, é a pressão, tá, que suporta o ventrículo no final da diástole. Isso é a definição de pré-carga. Ou seja, aquele volume de sangue que enche o ventrículo vai fazer uma pressão contra a parede ventricular. Isso a gente chama de pré-carga. Em termos mais teóricos, o que diz o livro? Que em vez de pressão seria a tensão que o músculo suporta, né, quando inicia uma contração. Pressão no final da diástole do ventrículo. Pressão teridiastólica. Tá? Em termos mais práticos é isso. É a tensão, é a pressão que o ventrículo suporta no final da diástole. Com aquele volume de sangue lá de 110 a 120 milímetros de mercúrio. Aquilo lá é volume, não é pressão. Aquilo lá é volume. Aquele volume vai gerar uma pressão contra a parede ventricular. A pós-carga, o que é? A pós-carga é a pressão que se opõe à ejeção. É a força que se opõe à ejeção. Tá? E quem que seria a força que se opõe à ejeção? A pressão dentro da válvula sigmoidea do tronco pulmonar ou válvula aórtica. Tá bom? Então,
em termos mais teóricos, é a carga contra a qual o músculo exerce sua força contráctil, né? Pressão aórtica, pressão da válvula aórtica ou pressão contra a própria aorta, né? Porque às vezes a artéria aorta ela pode estar com uma parede muscular mais grossa ou, por exemplo, ela pode ter uma estenose, ó. Por exemplo, a aorta ela pode apresentar uma estenose, uma diminuição do calibre, né? E aí o ventrículo esquerdo tem que fazer mais força para poder vencer essa pressão dessa estenose aqui, tá? Então, a força contra a qual o ventrículo ele exerce uma força chama-se pós-carga. Em termos mais teóricos, prático era que é a força que se opõe à ejeção, tá, dos ventrículos. A eficiência cardíaca é a porção de sangue que chega ao coração, na qual o coração ele converte em trabalho, 25%. Tá? 25% do volume sanguíneo é convertido em trabalho. Bom, e existe essa lei de regulação intrínseca do coração, que é chamada de lei de Frank-Starling, a lei de Frank-Starling, e isso daqui, que é o volume, tá? Que é chamado de gasto cardíaco. Bom, a gente já viu termos com cardíaco, né? Ciclo cardíaco, frequência cardíaca e agora gasto cardíaco. O primeiro, vamos falar desse termo aqui, que é o gasto cardíaco, e depois a gente passa para a lei de Frank-Starling. O gasto cardíaco nada mais é do que a quantidade de sangue que o coração ejeta em um minuto. Isso é o gasto cardíaco. O ciclo cardíaco era todos os fenômenos que ocorrem desde o início de um batimento até o início do seguinte, né? E a gente já viu, existem fenômenos relacionados com volume, com pressão, fenômenos sonoros, fenômenos elétricos. O gasto cardíaco é a quantidade de sangue que o coração ejeta em um minuto. Bom, o gasto cardíaco, então, a gente pode falar, o gasto cardíaco é igual, então, ao quê? A frequência cardíaca vezes o volume sistólico, tá? Frequência cardíaca era o quê? 72 batimentos por minuto, né? Vezes o volume sistólico. Volume sistólico era de quantos? 70 ml, certo? 70 ml. É o que era expulsado em um batimento. E o gasto cardíaco, a definição dele era a quantidade de sangue que o coração ejeta em um minuto, né? Quantidade de vezes que o coração bate em um minuto vezes o volume de ejeção de sangue que é ejetado em um batimento, tá? Então a gente faz 72 vezes 70, dá 4.900 e moeda, não sei quanto que dá. Só sei que o Guyton ele arredondou, né, em 5.000 ml, tá? E 5.000 ml corresponde a 5 litros, tá? Então quer dizer que o gasto cardíaco ele corresponde a 5 litros, tá? Pode variar de acordo com a situação. Por exemplo, se aumentar a frequência cardíaca, se aumentar a quantidade de vezes que o coração bombeia em um minuto, por exemplo, numa atividade física, vai aumentar o gasto cardíaco, né? Se aumentar o volume sistólico, a quantidade de sangue que o coração ejeta em um batimento, também vai aumentar o gasto cardíaco. Tá? Então, isso aqui é em um estado de repouso. O indivíduo, fisiologicamente promédio, normal, de 1,70 m, de 70 kg. Bom, e a lei de Frank-Starling, o que que diz? A lei de Frank-Starling é uma lei que mais ou menos explica uma regulação do próprio coração, tá? Porque o coração ele consegue se regular, tá? Ele consegue, por exemplo, aumentar seu trabalho quando chegar mais sangue ao coração, quando o retorno venoso aumentar, ele consegue contrair com mais força, expulsando mais sangue para os tecidos. Ele vai se regulando. Ah, esse aqui é o momento de exercício, então eu vou mais sangue está chegando, mais sangue tem que ser bombeado para os tecidos, então eu vou trabalhar mais rápido. Então, essa lei de regulação do próprio coração é a lei de Frank-Starling. E o que, que diz a lei de Frank-Starling? Diz que dentro dos limites fisiológicos, todo o sangue que chega no coração vai ser bombeado, ou deve ser bombeado, né? Isso é dentro dos limites fisiológicos. Dentro de los límites fisiológicos, o coração bombea toda a sangre que chega a ele procedente desde as venas, né? Então significa o quê? Que quando aumentar o retorno venoso, aumentar a quantidade de sangue que chega no coração, certo? Aumentar o retorno venoso. Aqui, o coração, isso vai provocar uma distensão, né?
na parede auricular, na parede do coração, na parede auricular e na parede ventricular, porque se chega mais volume, gera uma distensão maior. E essa distensão vai gerar uma contração rebote mais forte ainda, tá? Então, isso que diz aqui, quanto mais seja a distensão do músculo cardíaco durante o enchimento, maior é a força de contração e maior é a quantidade de sangue que se bombeia. Tá? Então, vai aumentar aí o gasto cardíaco quando aumentar o retorno venoso, quando aumentar a distensão da aurícula do ventrículo. Tá? Mas o gasto cardíaco normal é de 5 litros. Deixa eu ver se tem mais aqui. O efeito do potássio sobre a função cardíaca. Vocês devem ter percebido nos gráficos de potencial de ação, né, que o potássio ele é um íon que ele sempre está tentando repolarizar. É um íon que está sendo contrário à despolarização, né? Ele quer levar a membrana plasmática, a célula, a um estado de repouso, né? Então, o aumento de potássio no líquido extracelular vai gerar o quê? O aumento de potássio vai gerar, então, em termos mais simples, o aumento de potássio ele vai fazer o quê? Vai fazer com que a despolarização da membrana não seja tão efetiva. E, como consequência, se não existe despolarização, não existe contração, não existe potencial de ação se propagando através da membrana plasmática. Então, o aumento de potássio, e o potássio ele tende a difundir para dentro da célula, né? Vai gerar o quê? Vai gerar uma contração fraca, uma debilidade na contração, uma debilidade no trabalho cardíaco, bloqueia a condução do impulso, tá? do potencial de ação, e se aumentar por demais os valores de potássio, que a gente vai chamar de hiperpotassemia, a hiperpotassemia, tá? Quando que é considerado hiperpotassemia? Vocês lembram que o potássio intracelular era de 140 e o potássio extracelular é de 4 mili equivalentes por litro, né? 4. Por cima de 4 mili equivalentes é considerado hiperpotassemia, tá? E em alguns casos pode levar até a morte a hiperpotassemia por causa da debilidade cardíaca, né? Agora, o cálcio, sobre a função dele sobre a função cardíaca, ele vai gerar um excesso de contração, né? Uma contração mais prolongada, tá? Uma contração espástica, um aumento de cálcio também por cima dos valores normais, pode levar à morte. O efeito da temperatura, a temperatura, ela vai fazer o quê? Quando eu tenho um aumento da temperatura, vai gerar uma vasodilatação, gerando uma vasodilatação periférica. Essa vasodilatação vai fazer o quê? Perdão, vai gerar uma vasodilatação, né? Essa vasodilatação vai aumentar o retorno venoso e aumentando o retorno venoso aumenta o trabalho cardíaco, aumenta a frequência cardíaca. Tá? Então, o aumento da temperatura por cima de 37 vai gerar aumento da frequência porque gera uma vasodilatação, né? Dos vasos eu ia falar de novo, vasodilatação, tá? E aumento do retorno venoso. Bom, e agora a gente vai ver aquelas ondas do eletrocardiograma, agora que a gente já entende um pouquinho. A gente falou que a despolarização, o potencial elétrico, ele tinha essa direção, né? O potencial elétrico era gerado no nódulo sinusal, passa para o nódulo AV, tá? Por meio das fibras internodais, logo depois passa para a fibra de Purkinje. A fibra de Purkinje se divide em uma fibra direita e numa fibra esquerda, que era mais grossa, vocês lembram? Depois da fibra de Purkinje não, o ras de His, sempre confundo, o ras de His, e depois a gente tem a fibra de Purkinje, ou fibra subendocárdica, né? Bom, então a direção a gente falou que era assim, certo? Era de direita para esquerda, de direita para esquerda, de cima para baixo e de direita para esquerda, né? E a gente falou que no nosso vetor aqui, os eletrodos que vão ser colocados nos membros superiores e nos membros inferiores, a gente vai ter assim, no lado esquerdo o eletrodo e na parte superior do vetor a gente vai ter negativo e na parte inferior e do lado direito, do lado esquerdo, a gente vai ter positivo, né? Começou do lado direito, ok? De direita para esquerda era a propagação do potencial de ação, né?
Do lado esquerdo a gente vai colocar negativo, do lado direito a gente vai colocar positivo, tá? E aí o que que a gente vai ver? Que o potencial de ação aqui, tá? O potencial de ação aqui, ele vai gerar uma despolarização aqui das aurículas, né? Gerado no nodo sinusal, vai começar a gerar uma despolarização nas aurículas, que é em sentido de superior para inferior, passa para as fibras internodais, né? E depois despolariza o nódulo AV, certo? Bom, se a gente fosse entender isso numa fibra muscular, a gente teria aqui a membrana plasmática na parte externa. É positivo da membrana plasmática, né? Porque está carregada de íons positivo na porção externa. E na parte interna, como está carregada com poucos íons positivos, ela tem uma carga eletroquímica mais negativa. Na verdade, o eletrocardiograma, o que que ele faz? Ele está interpretando as ondas da parte externa. Na parte interna, ele não está conseguindo ler, tá? Então, na parte externa que ele vai ver. Então, quando eu tiver uma despolarização, significa o quê? Que íons positivos estão entrando dentro da fibra, e se íons positivos estão entrando dentro da fibra, estão deixando o meio externo, tá, mais negativo, né? Eles estão começando a ficar negativo, certo? Toda vez que o meu eletrodo negativo lê cargas negativas, o meu eletrodo negativo lê cargas negativas, a onda vai ser negativa, tá? E toda vez que o eletrodo positivo está lendo cargas positivas, né? Porque aqui, por exemplo, a propagação do potencial de ação não é imediato, não é que em seguida o potencial de ação vai deixar toda a parte periférica negativa. Aqui, por exemplo, nessa parte da fibra despolarizou, está deixando essa extremidade negativa, só que essa porção ainda está positiva, né? Toda vez que o eletrodo positivo lê cargas positivas, a gente vai ter ondas positivas, tá? Agora, por exemplo, se ocorrer a despolarização completa, completa da membrana, o que que a gente teria? Tudo carga negativa aqui, o eletrodo positivo tá lendo carga negativa, então a gente vai ter uma onda negativa, tá? Sempre que a onda for negativa, tanto o eletrodo negativo como o eletrodo positivo vão ver ondas negativas, tá? E sempre que a carga estiver positiva, o eletrodo positivo e o eletrodo negativo estiverem lendo cargas positivas, a onda vai ser positiva, tá ok? Bom, então vamos entender um pouquinho as ondas do eletrocardiograma aqui. A gente falou que começa despolarizando a aurícula, né? Essa despolarização da aurícula vai deixando essa porção aqui negativa, né? Negativa, negativa, negativa. Porém, essa porção ventricular ainda está positiva. Tá? Essa porção ainda está positiva, a camada ventricular ainda está positiva, certo? E a porção auricular já está negativa, já está despolarizando, né? O eletrodo positivo, ele está visualizando cargas positivas ainda, e o eletrodo negativo está visualizando cargas negativas, né? Esse cara aqui, o que que ele vai o que que ele vai fazer? O que que ele vai gerar no eletrocardiograma? Como ele está vendo cargas positivas, ele vai gerar uma onda positiva, tá? E essa onda positiva, o que que vai representar? A primeira onda positiva significa que a aurícula está se despolarizando, tá bom? Na verdade, o que importa mais é o que esse eletrodo positivo está vendo, tá? Não é nem o eletrodo negativo, é o eletrodo positivo. Como ele está vendo cargas positivas ainda, tá? Ele vai gerar uma carga positiva, tá? Ou gerar uma onda positiva no eletrocardiograma. Bom, logo depois a gente tem o quê? Logo depois a gente tem o quê? A gente tem a primeira onda. E a primeira onda significa que a aurícula está despolarizando, tá? A aurícula está despolarizando. E como que eu vou chamar essa primeira onda? De onda P, tá? De onda P. Logo depois, o que que eu tenho? Que o potencial de ação, ele
fica no nódulo auriculoventricular e do nódulo auriculoventricular sai para o raso de His, lembrando que o raso de His do lado esquerdo é mais grosso, né? Então, ele consegue captar mais potencial elétrico por ser mais grosso. Então, a primeira fibra do raso de His que é despolarizada é a fibra a fibra esquerda. A fibra esquerda, certo? E logo depois, a fibra direita é despolarizada, né? Então, a gente pode falar que a propagação do potencial de ação no raso de His é nesse sentido, né? É de direita para esquerda. Perdão, é de esquerda para direita. É de esquerda para direita. E lembra que na ponta do nosso vetor a gente teria um eletrodo negativo e no vértice um eletrodo positivo, né? E aí o que que ele está vendo? Ele está vendo potencial negativo para cá, certo? Potencial negativo, ondas negativas para cá, certo? E toda vez que um eletrodo positivo visualizar ondas negativas, ele vai gerar uma onda negativa, né? Onda negativa, certo? Onda negativa. Ele viu uma onda negativa, certo? Então, gerou uma onda negativa também. E essa primeira onda negativa, logo depois da onda P, que já corresponde à despolarização da parte alta do ventrículo, a gente vai chamar de onda Q, tá? Onda Q. Então, a onda Q significa a despolarização da parte alta do ventrículo, né? A despolarização da parte alta do septo interventricular. Logo depois, o potencial de ação se faz de novo em sentido cefalocaudal. Eu já despolarizei as duas fibras do raio de His e agora a despolarização começa a se propagar para as fibras de Purkinje, certo? Bom, então, potencial de ação aqui, que era negativo para cá, começa a ficar negativo para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Negativo também aqui. Porém, o epicárdio aqui, ele ainda está positivo, hein? Ainda está positivo, tá? E como o eletrodo positivo está lendo as cargas positivas do epicárdio, só que ainda está lendo cargas positivas do epicárdio, o que que ele gera? Uma onda positiva, tá? Uma onda positiva. E essa segunda onda positiva, que corresponde à despolarização da parte baixa do septo interventricular e do vértice aqui das paredes livres dos ventrículos, né? Vértice das paredes livres dos ventrículos, a gente vai chamar de onda R, tá? Onda R. Logo depois, o que que acontece? Ocorre uma despolarização do epicárdio, né? Então aqui vai ficar negativo, certo? Negativo, 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 negativo. O eletrodo positivo está lendo cargas negativas, então vai se formar a segunda onda negativa, né? E essa onda eu vou chamar de onda S. Então, a despolarização do ventrículo é graficada por 3 ondas. A primeira onda corresponde à onda Q, que é a despolarização da parte alta do ventrículo, do septo interventricular. A onda R, que corresponde à despolarização da parte baixa do septo interventricular e das paredes livres dos ventrículos, tá? E a onda S, que corresponde à despolarização do epicárdio e da cara inferior do coração, tá? Logo depois a gente vê o quê? A gente já despolarizou a aurícula, despolarizou o ventrículo. O que que a gente vai ver? A gente vai ver a repolarização, né? E a repolarização é, de novo, fazer com que a membrana plasmática fique positiva para fora, né? Fique positiva para fora e a parte interna fique negativa. Só que vocês lembram que a despolarização era em sentido do endocárdio ao epicárdio? A repolarização vai ser desde do epicárdio em direção ao endocárdio, tá? Vai repolarizar primeiro o epicárdio. Então, o epicárdio repolarizando, ele vai começar a ter cargas positivas novamente, né?
E aí o eletrodo positivo, ele vai ler ondas positivas e vai gerar uma nova onda positiva, né? E essa onda positiva significa o quê? Que o epicárdio do ventrículo está repolarizando. E isso a gente vai chamar de onda T, tá? Então a gente tem despolarização da aurícula, despolarização do ventrículo e repolarização do ventrículo. Notem vocês que a gente não falou da repolarização da aurícula, né? A gente não falou da repolarização da aurícula. Porém, a repolarização da aurícula está ocultada por esse complexo dessas ondas do eletrocardiograma do ventrículo, tá? Porque essas ondas são tão fortes que acabam ocultando a repolarização da aurícula. Então, ali está um exemplo, tá a explicação do porquê temos essas ondas no eletrocardiograma, tá? Onda P significa despolarização da aurícula. Onda Q, perdão, despolarização da parte alta do septo interventricular. Onda R, despolarização da parte baixa do septo interventricular e das paredes ventriculares. Onda S, despolarização despolarização ali do epicárdio, né? E da cadeia inferior do coração. Onda T, repolarização dos ventrículos. Isso é o que significa cada essa onda. Ó. Onda P, despolarização da aurícula. Complexo QRS, despolarização dos ventrículos. E onda T, repolarização dos ventrículos. Bom, e isso a gente vai levar lá para o diagrama de Wiggers, tá? Para essas ondas aqui. Isso chama-se diagrama de Wiggers. Vamos entender um pouquinho tudo junto. Ah, olha só. Então a gente tem onda P, que corresponde à despolarização auricular, o complexo QRS, que corresponde à despolarização do ventrículo, né? E a onda T, que corresponde à repolarização do ventrículo. A onda P significa despolarização da aurícula. A aurícula se despolariza para logo depois contrair. Lembra que significava a onda A? A onda A significava contração auricular, né? Na curva de pressão auricular. O complexo QRS significa o quê? Despolarização do ventrículo. O ventrículo despolariza logo depois para a contração. E a onda C significava o quê? Início da contração ventricular e ligeiro refluxo das válvulas, né, auriculoventriculares. E depois a gente tem a onda V, e a onda V significa o quê? Início do llenado auricular, tá? E a aurícula só se enche porque a válvula auriculoventricular está fechada, né? E o ventrículo está quase vazio. Então, o ventrículo está quase vazio logo depois que ele contrai, né? A gente tem a repolarização do ventrículo, ó. Repolarização do ventrículo. Tá? E se a gente for acompanhar isso tudo com as curvas de volume, olha só. 80% do volume de sangue, tá? O ventrículo estava vazio, ó, quase vazio, com 50 ml. Cai 80% de sangue da aurícula em direção ao ventrículo, tá? Despolarizou a aurícula contraiu para servir o quê? Em um 20% do volume de sangue, bomba de Sebago, certo? Despolarizou o ventrículo, despolarizando o ventrículo gerou a contração ventricular ejetou 70 ml, volume de sangue diminuiu de novo para 50 ml, que é o volume que sobra, né? Uma vez que o ventrículo contraiu, certo? Expulsou o volume de sangue, logo depois vem o relaxamento ventricular, que seria a repolarização do ventrículo. Descansa, ele repolariza para logo depois receber 80% de sangue de novo. Aí o ciclo se repete. Bom, essa foi a aula de ciclo cardíaco, de cardio. Espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Falou. Obrigado.